Amém, paz do Senhor, boa noite. Abra as vossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo ao seu filho Timóteo, capítulo 1, verso 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 1, diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Jesus Cristo, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, o nosso Senhor, lhe dêem graça, misericórdia e paz. Eu dou graças por você ao Deus que sirvo com consciência limpa, como o serviam os meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito vê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. O nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me da sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe, Eunice. E eu sei que em você habita esta mesma fé e continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avisar, a chamar o dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz medo ou covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, verso 8, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que sou preso por causa do Senhor Jesus. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas notícias de salvação. Verso 9, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo. E agora ele tornou tudo isso claro para nós, com a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Amém? Repita comigo: Deus não me deu espírito de medo, mas de ousadia. Amém? Hoje vamos falar sobre esse tema. O Senhor vai te encher de ousadia hoje. Antes de começar a pregar, tem alguém com alguma dor, enfermidade, quer receber uma oração aqui rapidinho? Tem alguém com dor, alguma enfermidade? E quer passar o culto sem ela? Não? Todo mundo bem? Sadio, curado? A irmã está com dor? Tá. Vamos orar. Qual é o seu nome? Lucimara? Luci Maria? Está com dor aonde? Dor na coluna? Quase não vinha para a igreja. Tem muito tempo essa dor? Desde ontem. E piorou hoje, né? A irmã está com dor? Tá. Também coluna? Então, hoje é dia de colunas, né? Amém?
Vamos sair daqui curados, amém? Levante seu lugar, vamos orar. Levante do seu lugar e põe as mãos sobre ela. Em nome de Jesus, dores na coluna sumam, desapareçam. Agora nós destruímos essa enfermidade, todo espírito que se alojou na coluna delas, na autoridade do nome de Jesus. Hoje é o seu último dia, nós declaramos uma cura completa, que essa dor nunca mais retorne. Em nome de Jesus, que haja o bálsamo do Senhor passando sobre elas, Pai, o refrigério em suas medulas, e que toda dor muscular, de inervação, todo problema, Senhor, seja destruído agora, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, porque pelas suas feridas nós fomos sarados. Enfermidade, sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que vocês abaixem e mexam a coluna e façam o teste para ver se ainda estão com dor. Podem mexer. Abaixa um pouquinho assim, ó, mexe para um lado e para o outro. A dor sumiu, aliviou ou não? Aliviou um pouquinho. Estão sentindo ainda um pouco de dor? Então feche seus olhos, Pai. Aquilo que o Senhor começou, aperfeiçoou agora. Um dia o Senhor orou por um cego e ele ainda não enxergou completamente. Mas o Senhor novamente orou e deu a ordem para que os olhos dele se abrissem. E ele disse que via os homens como se fossem árvores. E nesse momento nós te agradecemos, Pai, porque aquilo que o Senhor começou vai aperfeiçoar em nome de Jesus. Enfermidade suma, desapareça agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam tocados agora. No poderoso nome de Jesus Cristo. Agora, sai em nome de Jesus. Podem testar de novo, moverem as colunas. Testem um pouquinho, veja se melhorou. Passou 100%? Passou? Vamos dar graças a Deus. Obrigado, Jesus. O apóstolo Paulo, repita comigo, passou a maior parte do seu tempo dentro de prisões. E eu vou lhe fazer uma pergunta. Você hoje ouviria um pastor, um padre, um ministro do evangelho, de qualquer que seja a denominação, que fosse presidiário? Um presidiário tocaria o seu coração da mesma forma que um homem livre? Então, o homem mais importante na época em que Paulo vivia acerca de ministério, acerca de evangelho, o homem mais conhecido no mundo, na sua época, por causa do evangelho, era um pastor presidiário, um apóstolo presidiário, um pregador presidiário. Mas Paulo, em uma das suas cartas, falou: eles podem até me prender, mas o evangelho sempre será livre. Porque a palavra de Deus é mais poderosa do que as prisões e as cadeias que os homens podem colocar em mim. Uma outra vez, diante de grandes nomes, Paulo, em sua defesa, falou: quem dera que algum de vocês fossem como eu, a não ser essas correntes que me prendem. Mas Paulo falou para homens que tinham tudo o que um homem ou uma mulher poderia querer naquela época, que ele era muito mais bem-aventurado, muito mais feliz
muito mais honrado, porque conhecia Jesus. O que nos traz, meus irmãos, uma grande revelação. Não importa onde você está. O importante é quem e o que você carrega. Se a palavra do Evangelho e o nome de Jesus e a pessoa do Espírito Santo realmente é quem ele deve ser na sua vida, em nenhum lugar, em nenhuma circunstância vai faltar para você alguma coisa. Paulo falou, eu já sei muito bem passar por tempos de escassez ou de fome, mas eu também sei passar por tempo de bonança. Independente do que aconteça externamente, internamente eu sou inabalável. Porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. A nossa grande insatisfação normalmente está baseada em algo externo, irmãos. As suas preocupações têm muito a ver com o externo. Ou com aquilo que você pode conquistar ou obter nessa terra. Mas a conquista do homem é Cristo, e Ele é a maior recompensa que nós podemos ter. Abraão estava preocupado com um filho o qual ele não podia ter. Enquanto o Senhor estava falando para ele, Abraão, você não está me entendendo. Eu sou a sua melhor herança. A minha presença é o seu maior galardão. Mas da boca de Abraão só falava, Senhor, eu não posso ter filhos. Senhor, como é que eu vou ter filhos se isso está acontecendo, se aquilo está acontecendo? Enquanto Abraão estava preocupado com os problemas, ele não estava satisfeito com o que ele já possuía. Enquanto sua preocupação, a minha preocupação for com algo que eu não tenho, eu perco a oportunidade de desfrutar da presença de Deus. Jesus não é mais suficiente. Então a minha alegria seria o meu namorado, o meu marido, o meu melhor emprego, a minha melhor condição de vida, ou a minha paz em alguma questão, não sei, financeira, emocional. Então um grande problema que nós enfrentamos é precisamos viver satisfeito com Cristo. Ele precisa se tornar o primeiro e o único em nossas vidas. Jesus, inclusive, falou, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vão agradar a mim, ou vão agradar a um outro senhor. E ele chamou de o Deus do poder, ou da riqueza, ou mamon. Ou vocês estão preocupados com o que não tem que comer, ou pelo que vão vestir, ou vocês estão preocupados em ouvir a minha voz, fazer o que eu estou mandando. E isso traz para nós um desespero e um medo. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não poder satisfazer expectativas. E o apóstolo Paulo estava falando com seu filho espiritual Timóteo, dizendo, o Senhor não lhe deu espírito de medo. Se medo é um espírito, irmãos, e ele não é de Deus, nós precisamos tirar ele das nossas vidas hoje. Se nós temos medo de falar, medo de fazer alguma coisa em nossas vidas, saiba que é um espírito que você pode enfrentá-lo para que ele fuja de vocês. A palavra diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Repita comigo assim, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E a grande questão é, como é que hoje eu vou resistir ao diabo? Ou quão profundo eu vou resistir ao diabo? Qual é a potência, o tempo e a dedicação do reino das trevas contra a minha vida e contra a minha família, contra o meu casamento? E qual é a minha resposta a ele? Se você não sabe, estamos em guerras, irmãos.
E tem muita gente aqui que nunca afiou sua espada. Jesus resistiu ao diabo de várias formas. Ouvindo o Espírito Santo, obedecendo a Deus, estando em comunhão, em jejum e oração. Declarando a palavra contra todas as investidas de Satanás. Levante a sua Bíblia aqui, assim, ó, faça assim. Faça assim, levante sua Bíblia. Diga essa palavra. É poderosa. Mas eu preciso conhecer e usar da forma correta. Tem Bíblias, irmãos, e a palavra de Deus no coração de muitas pessoas que está já aposentada. Só abre quando vem no culto. Passa a semana toda no Salmo 91, no Salmo 23, ali aberta, aquela Bíblia. Mas conhecer de verdade essas Escrituras não é para qualquer pessoa. Muitos são chamados para ler e conhecer, mas poucos se tornarão aptos para ler e entender as Escrituras. Tem gente que quer até, mas não será permitido conhecer. E tem gente que não quer realmente. E tem a oportunidade de conhecer. Tem lugares que o Evangelho não pode entrar. Tem pessoas que passam a sua vida inteira e não conhecem nem o nome Jesus. Tem pessoas que se abrir a boca e falar de Jesus morrem na mesma hora em alguns lugares. E é grande parte do mundo que luta contra este Evangelho, contra o nome de Jesus. E nós temos isso aqui, irmãos. Temos versões e versões, mas temos trocado a palavra de Deus por pequenos momentos de satisfação, prazer e entretenimento. E isso tem preocupado o Espírito Santo. Jesus disse para a igreja, para os discípulos, quando eu voltar, será que encontrarei fé na terra? E a fé vem pelo ouvir e ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito lá em Romanos. Então quer dizer que nos últimos dias, se não haveria fé, é porque as pessoas deixariam de ouvir esta palavra. Mas nem todo mundo que deixa de ouvir é porque é impedido realmente de ouvir. Por isso é que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 2. Porque eu busquei vocês, porque eu clamei nas ruas e rejeitaram a minha sabedoria. No dia que de madrugada vocês estiverem me buscando, não me encontrarei. E por causa de que vocês desprezaram e zombaram da minha palavra e da minha revelação, eu zombarei de vocês nos dias em que vocês estiverem desesperados. Assim diz o Senhor. No livro de Oséias, Deus exorta os sacerdotes, dizendo que eles rejeitaram a palavra. E porque eles rejeitaram esta palavra, agora eles também seriam impedidos de conhecê-la. E você hoje precisa entender que, se nós queremos lutar contra o reino das trevas, avançar com o reino da luz, se você hoje está sofrendo na sua vida, em alguma questão aqui na terra, se você tem problemas e entende que nós estamos em guerra, essa guerra ela é guerreada com armaduras espirituais, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue.
mas contra principados, potestades, hostes espirituais das maldades que lutam de dia e de noite contra você. Daniel orava 3 vezes por dia. E era o maior governador na sua época, abaixo do rei da Babilônia. Então, Satanás teve tanto ódio de um homem que se debruçava em oração, que levantou homens para inventar um decreto ao qual não existia e que nem o rei mesmo teve essa ideia. E o decreto era o seguinte: qualquer pessoa que fizer qualquer petição ou oração a qualquer pessoa, ser humano ou qualquer divindade que não seja o nosso rei Dário, esta pessoa deve ser lançada na cova dos leões. Então, o que é que eu entendo com isso, irmãos? É que se eu não oro, eu tenho paz com os homens. Mas se eu oro, eu tenho homens que me odeiam. Se eu oro como Deus ensina, há então um mover no reino espiritual que levantará invejosos perseguidores que me odiarão mesmo sem eu ter feito nada contra eles. E quando você para de orar, parece que há paz. E muitas vezes você para de buscar a Deus e as coisas parecem que estão mais tranquilas. Muitas pessoas deixam de buscar ou conhecer Jesus porque quando começam a buscar e conhecer Jesus, tudo na vida vira de cabeça para baixo e tudo que antes dava certo começa a dar errado. E eles não entendem que há um tempo de guerra a ser lutada e vencida, para que venha um tempo de bonança. Jesus olhou para a tempestade e deu uma ordem para ela: aquieta-te. Porque ele tinha paz e autoridade para falar para as tempestades. Um homem de oração consegue ver a raiz de problemas que os outros não veem. E a gente não vai o tempo todo estar lutando contra homens com ferramentas humanas. Às vezes nós queremos discutir e falar, enquanto deveríamos estar em jejum e oração. Em Mateus 1, Marcos capítulo 1, Jesus, ele estava indo orar às madrugadas, no deserto ou nos montes, em algumas ocasiões pela noite e pela madrugada, porque Jesus tinha consciência do poder da oração, de como ele tinha ousadia, o poder de autoridade após a sua oração. Porque ele estava colocando a sua força, não na sua capacidade humana, mas no poder, na autoridade do nome do Senhor. Davi não usou as ferramentas normais que os homens usavam contra Golias. As armaduras e as ferramentas que deram para ele não serviam e não cabiam nele, porque não era para aquela guerra. Mas teve ferramentas que ele aprendeu e desenvolveu com intimidade com o Senhor. E ele falou: você vem contra mim com poder humano, mas eu vou contra ti com poder celestial. Pois eu vou na força do Senhor dos Exércitos. Quando zombavam do povo de Israel, Davi não falou: estão zombando de mim ou zombando de Israel apenas. Falou: eles estão zombando do Senhor. Davi tomou para si uma guerra que não era dele.
Era um homem pequeno, nunca tinha pegado uma espada para ir para uma guerra, não tinha nome de guerreiro, não tinha conhecimento de guerra. Talvez Davi nunca tinha pego em uma espada, mas ele venceu o maior inimigo do povo de Israel na época que Golias existia. E você foi chamado para derrubar Golias hoje. Os gigantes que andam te afrontando, é você que vai derrubar. Tem lutas, irmãos, que o povo que está ao seu redor não vai lutar ao seu favor. O rei Saul não entrou nessa guerra, porque muitos líderes não vão entrar em guerras que você está. Mas Deus vai levantar você para matar e destruir gigantes que estão atormentando a sua vida e a sua alma. E por isso Paulo está levantando o espírito de Timóteo, dizendo: Timóteo, você tem algo poderoso dentro de você, você precisa ativar ele. Enquanto você está de cabeça baixa, olhando para baixo, sempre pensando em coisas que Satanás está lhe falando, que você não pode, que não vai conseguir, que você já tentou, mas nunca teve desenvolvimento, o Espírito Santo está sempre lhe dizendo: não temas que eu sou contigo. Aleluia! Não tenha medos, porque eu vou adiante de ti e editarei os caminhos que estão tortuosos. Despedaçarei os ferrolhos. A palavra diz que enquanto as pessoas tinham fé nos muitos carros e cavaleiros, Davi declarava: eu coloco toda a minha fé e toda a minha dedicação, antes de tudo, no Senhor dos Exércitos. Porque se Ele não for comigo, então eu sei, não vou vencer. Davi tinha tanta convicção, irmãos, de que sem o Senhor ele não era nada, que mesmo depois de vencer Golias e muitos outros guerreiros, de matar milhares de pessoas, inclusive em suas guerras, ele chamava um sacerdote em secreto e consultava a Deus para ver se o Senhor iria com ele para aquela guerra e se ele iria vencer. Porque tem guerras que o Senhor irá comigo, mas tem guerras que eu não posso me meter. E às vezes você está aqui cansado porque está se metendo na guerra que não é sua. Às vezes você está ferido porque entrou em guerras que não era para você entrar. Você às vezes está sobrecarregado porque os problemas que você está recarregando não é para você carregar. Às vezes você está se metendo em coisa que não é do seu departamento. Jesus mesmo disse: eu só vim pregar e anunciar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não pregava para gentil, não curava gentil, não ensinava para outras nações. Jesus não viajou para outras nações que não eram do povo de Israel. E ele sabia especificamente quem eram as suas ovelhas e a quem ele tinha que pregar. Jesus não tentou resolver todos os problemas da sua sociedade em todos os momentos. Mas houve um certo momento, um certo dia, que ele entrou na casa do Senhor, viu a bagunça que estava acontecendo e falou: hoje é o dia de eu entrar numa guerra. E fez um azorrague, fez chicote, e quebrou todas as barracas que vendiam dentro do templo. E repreendeu a venda de animais e etc. para o sacrifício dentro do templo. Mas nem sempre foi assim. E você precisa discernir o dia e a hora e o tempo de se levantar para guerrear algumas guerras, para se calar diante de outras. Como estava Neemias em oração, como estava Esdras em oração, como estava Daniel em oração, todos eles extremamente importantes para fazer algo na terra. Todos eles importantes para ser um rompimento, uma ruptura de uma estação, de um tempo, de pessoas que vão sair de uma estação, de um ambiente para outro.
E você pode ser um instrumento de mudança de ambiente em sua casa hoje. Você hoje pode entender a estação que você está vivendo e agora ser o canal, a conexão de um outro ambiente, de uma outra estação para a sua casa. Porque a palavra diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempos para todas as coisas, irmãos. E tudo que foi estabelecido por Deus, os seus princípios, não podem ser quebrados. Mas há um homem chamado Isaac na Bíblia, que tinha um problema sério, tanto profético, um problema ao qual, inclusive, estava relacionado a Jesus e a sua vinda, porque de Isaac sairia os descendentes que gerariam Jesus. A sua mulher era estéril, mas a palavra diz que ele orou insistentemente, sem cansar, durante 25 anos, até que a sua mulher deu à luz. Jesus disse que quando nós vamos a orar, nós devemos fazer o seguinte: nós devemos se assemelhar a uma mulher que está sofrendo injustiça, mas que ela todos os dias vai diante do juiz, que é insensato, é desonesto, parece que vai demorar a sua sentença, mas Jesus fala, pela insistência, pela falta... Jesus falou que ela era chata, irmãos, pela chatice dela em falar sobre aquilo com o juiz. A Bíblia diz que o juiz, sendo mau, sendo uma pessoa que não teme a Deus, para que ela nunca mais o chateie, o perturbe, decidiu sentenciá-la. E aí Jesus fala, imagine o vosso Pai que está nos céus. Só que o espírito de medo tirou você de muitas orações e muitas guerras que um dia você guerreou. Tem muitas coisas que você nem mais menciona a Deus e nem mais ora. E hoje eu vim te dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que não existe nada impossível para Deus. E você tem uma ferramenta poderosa, mas está de boca fechada. Deveria estar orando. E às vezes você insiste em brigar com o marido e podia simplesmente entrar no seu quarto em secreto, ou se isolar em algum lugar e começar a declarar: Senhor, eu não aceito isso, meu marido é assim, é assim, é assim. Eu creio que o Senhor vai transformar e ele vai ser assim, assim e assim. E isso que eu quero vai acontecer assim, porque a sua palavra diz que essas coisas devem ser feitas. Que o meu marido vai me amar como Cristo amou a igreja. Que a paciência do Senhor estará sobre mim. Que eu serei sábio, a mulher que edifica a sua casa, o seu lar. Então o que falta em nossas orações? Primeiro, quantidade. Segundo, qualidade. Terceiro, diversidade de orações. Não somente pedir, mas também declarar a palavra ao favor nosso. Não somente orar com uma reclamação para o céu, mas também agradecer antes de receber, para que se manifeste a vontade de Deus na terra. Orações caladas podem nunca ser respondidas. A palavra diz: clama a mim e eu responder-te-ei. E o clamor é voz alta, irmãos. Vai ter uma hora que você vai precisar gritar e se desesperar em oração. Enquanto ficar só cochichando, falando na mente, você sempre estará sendo vencido pelo espírito do medo. Mas se você abrir a sua boca em alta voz, como a palavra ensina, e declarar com força e autoridade, o reino espiritual começará a lhe obedecer.
Não porque você gritou, mas porque você está cumprindo o mandamento e obedecendo a Deus. Enquanto você fala, você escuta, sua fé aumenta. Enquanto você relembra, você dá prazer a Deus, porque Ele ama os filhos que concordam com Ele na terra. E o céu começa a se mover ao seu favor de forma sobrenatural. Foi assim com Daniel na cova dos leões. Foi assim com Daniel também, enquanto ele estava em súplica pelo povo de Israel que estava preso na Babilônia. Foi assim com Neemias, uma pessoa que era apenas um garçom, conseguiu ser o principal governador para a restauração, reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Foi assim com as mulheres que jejuaram e oraram pelos seus filhos, que fizeram grandes feitos em Israel. Sempre foi com base em oração e com base na palavra de Deus. Para aquele que estava com medo, como Josué, Deus falou: não te pasme diante deles, não te desmaie diante daqueles que vos perseguem. Por quê? Porque eu, Senhor, serei contigo aonde tu fores. Assim como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Mas procura buscar a todo tempo, ouvir esta palavra de dia e de noite, para fazer conforme tudo que nela está escrito. De dia você está ouvindo o quê? De dia você está ouvindo o quê? E de noite você está ouvindo o quê? Porque quando nós meditamos nesta palavra, irmãos, é como se fôssemos colocados uma gasolina num carro. O nosso combustível é a palavra de Deus. Enquanto você lê, a palavra diz que ela lava por dentro. Jesus disse aos apóstolos: vocês estão lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Enquanto você ouve a palavra do Senhor, o Evangelho, enquanto você lê essas escrituras com o coração contrito e quebrantado, algo é transformado dentro de você sem que você perceba. Um milagre acontece dentro de nós. A palavra diz que nós somos transformados pela palavra e regenerados por ela. Quer dizer que tudo que nós aprendemos com o nosso antigo papai, chifrudo, ela é retirada pelo nosso novo pai. Diga: Ele me deu espírito de ousadia e não de temor. Fale mais forte: Ele me deu espírito de ousadia e não de temor. E eu não vou baixar a minha cabeça pelas afrontas de Satanás. E ele, com certeza, irmãos, vai lhe trazer muitos e muitos problemas. Eu não profetizo. A palavra diz que no mundo vocês vão ter aflições. Mas diz também que a nossa vitória é a fé. A palavra também diz que aquele que crê, coisas impossíveis para ele se tornam possíveis. A palavra diz também que pela fé homens ressuscitaram. Mulheres tiveram seus filhos também ressuscitados. A palavra diz que pela fé, homens que não podiam ter filhos e mulheres que não podiam ter filhos tiveram seus filhos. Mas por essa mesma fé, irmãos, muitos santos morreram. Por essa mesma fé, muitos foram degolados. Por essa mesma fé, muitos foram perseguidos, violentados. Por essa mesma fé, Jesus foi crucificado. Os apóstolos foram mortos. E o preço do sangue dele é a coisa mais cara e mais importante na face da terra. E ele derramou pela sua vida. Para que você fosse santo e irrepreensível, conforme ele sonhou, desejou e manifestará.
Você nasceu para ser filho de Deus. O plano de Deus eterno é que você e Jesus sejam idênticos em sua personalidade, no seu caráter. Vocês já viram cachorro parir ou ter filhos como se fossem águias? Vocês já viram animais que voam darem filhos que vivem na água ou nadam? Por isso a palavra insiste em nos dizer que nós fomos nascidos de Deus pelo Espírito. Quando Deus quis criar os animais que fossem conectados com a terra completamente, Ele falou: terra, produzam os animais. Quando Ele quis falar para aqueles animais que iriam ter a sua vida completamente relacionada às águas, Ele disse: águas, deem os animais que vão viver em você e vão viver a partir de você. Mas quando Deus foi gerar o homem em si mesmo, Ele disse: façamos. Porque aquele que é nascido de Deus vive por Deus. E a essência de Deus está em nós. E é tempo de Deus manifestar isso em nós. Como é que eu conquisto esse lugar? Em profunda, incessante oração. Nós hoje, irmãos, vamos fazer agora um momento de oração. E vamos ser auxiliados por uma música que chama Restitui. Porque aquilo que os anos te roubaram, sonhos que você deixou de sonhar, orações que você nunca mais fez e pessoas que você desistiu,